Meu irmão, estou muito alegre porque muitas pessoas estão dando um retorno e aproveitando esses pequenos minutos para introduzir algo mais da palavra de Deus, para que o nosso coração se encha da palavra de Deus. Aliás, é o que o Senhor diz, né? Para nos alimentarmos da palavra dele. Então, aqui é pastor Eliseu Batistão e eu gostaria que você se inscrevesse, que você deixasse o seu like, que você compartilhasse, porque muitas pessoas vão aproveitar para crescer na palavra de Deus com esses poucos minutos que a gente tem aqui, ok? Então, vamos lá. Vou falar sobre fé hoje. Fé, geralmente a gente liga à conquista. Sim, olha, eu conquistei isso por fé. Eu tive fé e... Não é só conquista. Não é só as coisas que nós conseguimos na vida porque tivemos fé, porque demos um passo de fé, ok? Eu olho muitos colegas assim que estão muito bem na vida hoje em dia e tiveram muitas conquistas. E como médico nós trabalhamos muito tempo juntos, em tempos antigos, né? Mas hoje eu vejo que a realização deles é numa outra área. A minha área, eu decidi me entregar à fé no Senhor Jesus. E eu me realizo hoje quando olho esse grande número de pessoas convertidas nesses dias. Então, busque a realização na palavra de Deus. Você terá realizações em muitas outras áreas, mas quando você se realizar na palavra de Deus, naquela fé que Deus colocou no seu coração, e você vai lembrar de Hebreus 10:38, né? Diz que o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele a minha alma não se compraz. Fé, querido, é algo direto contra a incredulidade. Fé é o oposto de incredulidade. É algo que Deus decide dar para nós. Mas nós temos que decidir receber essa fé. Colocar como base para a nossa vida. Fé. A fé. Você sabe que quando a nossa fé dirige as nossas decisões, isso sempre tem um resultado, sempre tem algo no espírito, sempre vem algo no espiritual que vai nos encher de alegria. Amém? Vamos ver alguns exemplos desses que Deus nos dá em Hebreus capítulo 11, ok? Ele coloca ali uma série de pessoas que viveram pela fé e que se tornaram exemplos para a nossa vida. Eles tiveram uma vida realizada no Senhor, cheia de maravilhas, eles se gastaram no Senhor. E agora, quando analisamos a vida deles, isso nos estimula a vivermos crendo na realização daquilo que nos parece impossível. Isso é a fé. Sonhar, nos gastar em coisas que aparentemente seriam impossíveis. Mas, sabe, querido, é assim que as coisas acontecem e que vale a pena viver. Então vamos ver ali em Hebreus 11 o que é que o Senhor nos diz, falando a respeito da natureza da fé, certo? Então Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente não vê isso. Por fé nós cremos. 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas invisíveis, de coisas que não aparecem. Fé é algo dado por Deus, aceite isso. Após essas descrições todas a respeito de fé, dessas vidas dessas pessoas, nós vemos quantos que morreram para manter a sua fé. Morreram, mas não negaram a sua fé. Assim que a fé tem que ter raízes em nós. Raízes, fé. A nossa vida vale a pena quando nós temos fé aonde vamos passar a eternidade. Então, nós não largaremos dessa eternidade com Deus. Nós não abriremos mão da nossa fé, ok? As pessoas que viveram por fé nunca voltaram atrás. E hoje são testemunhos, como por exemplo, Abel. Abel foi morto pelo seu irmão por causa da fé, da maneira que ele cria em Deus. Não voltou atrás. Temos também o exemplo de Enoque. Lembra de Enoque? Sim, as perseguições que ele passou, tudo, né? De todos os tipos possíveis.
mas ele foi criado diante de Deus. E ele testemunhou a Satanás, que quando Satanás pensava que o mundo inteiro era dele, não, havia Enoque ali. E Enoque não se entregou à vontade, à obediência a Satanás. O inimigo soube que não conseguiu dominar a terra, porque olhou para Enoque. Depois nós vemos Jesus mostrando, né, para o inimigo, olha Enoque. E acabou sendo transladado. E mais, Noé. Noé é um homem que fez uma loucura pela fé. Num lugar onde não chovia, ele construiu aquela baita embarcação, aquele baita navio. É esse tipo de modelo de fé que nós temos que ter. Abraão não conhecia, não tinha nem ideia para onde ele iria. Deus falou, vá, me obedeça, e eu te farei pai de multidões. E veja o que aconteceu com Abraão. Então, eu e você precisamos ter esses modelos. Nós temos que crer naquilo que o Senhor diz e que nós ainda não vemos. E nós vemos ali em Hebreus 11 ainda que todos esses que nós citamos morreram na fé sem ter obtido as promessas. Eles só viram a distância, ele diz lá, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Ou seja, eles estavam dizendo, mesmo que a gente não vê aqui, nós não somos daqui. Sabe, querido, o homem, hoje em dia, tem acostumado a relacionar a fé com algo conseguido pela fé. Ah, sim, olha, pela fé eu consegui isso. Pela fé eu consegui comprar esse carro. Pela fé... Sabe, meu irmão, essa é a cultura que a humanidade hoje tem. Estraga a verdadeira definição de fé. Fé é crermos em cada uma das promessas, das palavras de Deus. É aqui que eu quero dizer para você se agarrar. Se agarre na palavra de Deus e creia, e creia, e creia. Ok? A gente tem muitos exemplos bem claros na palavra de Deus. Muitos. Não vamos nem nos demorar aqui citando exemplos, né? Agora, é a nossa vez. Não é mais ficar olhando os exemplos daqueles que estiveram naquela época. É nós que precisamos agora viver por fé. Isso mesmo. Sabe, foi muito difícil para mim, muito difícil quando eu estava no hospital, trabalhando como médico anestesista, e era o que me realizava, e eu me dedicava, e sempre que havia na cidade, naquela época, associações e tal, faziam o melhor comerciante, o melhor isso, sempre. Eu tenho vários troféus, que nem dou bola para eles. Ah, o melhor anestesista, o melhor anestesista, o anestesista que foi mais citado na pesquisa. Mas isso não me levava a me agarrar. Tanto que o dia que eu descobri que o Senhor havia me chamado para pregar a palavra, eu larguei aquele baita salário, eu larguei aquele baita dinheiro e as economias foram indo rápido, né? Depois que você para de receber, né? Mas vivi com aquilo que a igreja podia me ajudar. Era nem perto. Eu ganhava lá o que depois eu demorava um ano para ganhar na igreja, mas não tem problema. O Senhor me sustentou. Eu e a Clotilde nunca nos sentimos frustrados por causa disso. Vale a pena você entregar coisas para o Senhor por fé. Vale a pena. Ele nunca deixou para trás. Ele nunca decepcionou alguém que deu algum passo por fé, ok? Eu posso ver hoje mesmo quantas pessoas que eram meus colegas, estão vivendo muito bem, mas muitos deles, hoje, por causa da minha vida, sendo testemunho, estão descobrindo a fé. Isso me realiza muito. Você, quando andar por fé, será modelo para pessoas que gostariam muito de ser igual a você, de andar por fé, porque eles sabem que existe um Deus. Mas eles deixam Deus lá num cantinho e vão vivendo por confiança nas coisas que eles conseguem. Meu irmão, eu quero aconselhar você, particularmente. Eu e a Clotilde passamos muitos testes. Não foi só largar o hospital, foi ver uma cidade inteira nos pichando, foi ver uma série de coisas, foram coisas assim que eu nem gosto de contar, porque na época doeram muito, mas doeram, mas não o suficiente para fazer com que a gente vacilasse ou pensasse em voltar para trás. Deixa eu dizer para você, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Olha meus filhos agora, meus netos, a paz que a gente vive. Vale a pena
Você foi chamado? Sabe, quando eu vi a possibilidade de ter uma multidão, como hoje eu vejo, crendo no Senhor Jesus, por causa das nossas renúncias, eu hoje olho para trás e vejo que as nossas renúncias não foram nada perto do que o Senhor fez hoje. Nem mesmo largar medicina que eu amava tanto. Puxa, era tão gostosa. Mas Deus sempre honra. Eu quero entusiasmar você, ok? Quero terminar aqui, que você guarde isso. Viva a sua fé. Peça que Deus aumente a sua fé e semeie para a eternidade. A gente vai colher, e vai colher na eternidade inteira. Deus te abençoe. E quando eu olho tantas pessoas libertas hoje, libertas do inferno, tantas pessoas congregando, adorando a Deus na igreja, e todo o movimento que há na igreja, eu só fico olhando e dizendo, Deus, eu não merecia isso. Mas eu me alegro de ter tomado a decisão certa por ti, e não pela minha profissão, não pela fama, etc. Querido, deixe o seu like, compartilhe, vamos ser testemunhas, porque você também um dia vai ter vontade de contar para as pessoas como valeu a pena você se entregar para Jesus. Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, fortaleça a fé desse meu irmão. Fortaleça a fé, Pai. Pai, que ele consiga crer de uma maneira como ele nunca imaginou que iria crer. Fortaleça a sua fé. Mantenha, Pai, com os olhos em Ti, Pai. Na hora da dificuldade, na hora que aparecem tantas coisas difíceis na vida, na hora que nós não entendemos por que temos que passar por isso, nós vamos confiar em Deus. A nossa fé nos leva a confiar em Deus, porque Ele sabe por quê. E Ele sabe. E nós sabemos que um dia, Ele não precisa nos mostrar por quê, mas um dia nós entenderemos por quê. Porquê de cada renúncia, porquê de cada dificuldade. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa esses que estão começando agora a querer dar passos de fé, porque eles serão vencedores em Teu nome, Jesus. Guarda, eu quero pedir agora que o Senhor esteja curando enfermidades, Pai. Cura, Pai, cura esse câncer, Pai. O Senhor é Deus, tem poder para curar esse câncer que está ameaçando meu irmão, minha irmã, que está ameaçando essa pessoa. Cura, Pai, cura esse problema mental, cura, Pai, cura essa depressão, Pai, em nome de Jesus. Há poder no Teu nome para curar. Se não houvesse poder para curar, eu não estaria aqui hoje, Pai. Pai, mas eu creio, porque eu experimentei, e esses irmãos vão experimentar esse poder de cura. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a libertação de qualquer enfermidade física e espiritual, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos estar tentando todos os dias passarmos esse tempo juntos. Deus te abençoe.